Olá, a paz do Senhor. Bem-vindos novamente ao canal da nossa igreja, Comunidade Evangélica. Eu sou Elô e hoje eu vim compartilhar uma mensagem com vocês. Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre tomada de decisões. E para isso eu gostaria de usar a vida do profeta Elias. Então o profeta Elias era um profeta do reino de Israel. Nessa altura da história de Israel já foi dividida em reino do norte e reino do sul. O Elias era um profeta do reino do norte e lá, assim como posteriormente no reino do sul também, o povo começou a se corromper. Em 1 Reis 16, nos é relatado que Deus reprovava o governo de Acabe, porque Acabe cometia os pecados de Jeroboão. Jeroboão foi aquela pessoa por quem o reino de Israel foi dividido. Ele tentou tomar o lugar de Salomão e não conseguiu. Ele tentou dar um golpe de estado em Salomão e não conseguiu. E quando Salomão então falece, quando Salomão morre, Jeroboão entra e consegue ali uma parte das tribos, a maior delas, e começa a reinar sobre elas. Então Jeroboão, ele começa a se tornar uma pessoa muito idólatra, começar a servir a vários deuses para agradar as pessoas. Então Acabe cometia esse mesmo erro, essa mesma falha, o que Deus reprovava. E daí, no capítulo 16, versículo 30 e 31, ele ainda fala assim: além de cometer os mesmos pecados de Jeroboão, ainda se casou com Jezabel. Então Deus reprovou o casamento dele tanto quanto os pecados que ele cometia. Jezabel era uma mulher perversa e no reino dela se adorava a Baal. Então o povo ali começou a cultuar a Deus e a Baal. Acontece que por causa disso, Deus estendeu sua mão sobre Israel, pesou sua mão em Israel, e Israel passou por 3 anos e meio de seca intensa, nunca antes vista ali na história de Israel. E o povo começou a sentir sede, e Acabe já não tinha mais como, não conseguia descobrir como matar a sede do povo. Os gados começaram a morrer por falta de água, e é nesse contexto onde Elias está sendo procurado por Jezabel e por Acabe, porque eles procuram matar Elias. E Elias se apresenta e ele começa a fazer um desafio para o povo. Então ele desafia esse povo a ir ao Monte Carmelo para descobrir quem é o verdadeiro Deus. Então a gente vai ler agora 1 Reis 18, 21. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Então aqui a gente vê que Elias deu um ultimato para o povo. Ele pergunta: quem é o Deus verdadeiro? É aquele Deus que livrou vocês do cativeiro do Egito, o Deus que veio no deserto operando milagres. Esse é o Deus verdadeiro ou é Baal o Deus verdadeiro? Decide quem é o Deus verdadeiro e segue esse Deus. Por quê? Porque o povo adorava Deus e adorava Baal, né? Naquele pensamento: mas não tem problema, né? Só vai acrescentar, não tem problema. E tem problema. Então a gente vê aqui que Elias fala: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Parece que o povo andava numa corda bamba. Parece que o povo andava em cima do muro. Aquele que a gente fala, a pessoa está em cima do muro, ela não se decide se quer ir para cá ou para cá. E a gente precisa tomar uma decisão. A gente precisa decidir se a gente vai andar de um lado ou do outro do muro. De cima do muro, o nosso andar é desequilibrado. De cima do muro, a nossa queda é mais alta. A gente precisa ter postura. A gente precisa aprender a tomar decisões. A gente precisa ter atitudes cristãs. Atitudes de pessoas que servem a Cristo. Atitude de pessoas que servem ao Deus vivo. A gente não pode tomar decisões em cima do muro. Está na hora de descer do muro. Está na hora de confiar nas promessas de Deus. Confiar naquilo que Deus tem prometido para as nossas vidas. A gente não pode continuar com esse andar torto e desequilibrado. Vamos ler a partir do versículo 22 agora. Disse então Elias:
eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome dos seus deuses, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse é Deus. Então o povo disse: o que você disse é bom. E aqui o povo concorda com Elias, então. Não, razoável essa proposta que você fez. Vamos fazer dessa forma, então. E se a gente parar para perceber e para atentar ao texto, Elias era um contra 450 profetas de Baal. Se ali só os profetas de Baal resolvessem atentar contra a vida de Elias, Elias provavelmente já seria um homem morto. Mas Elias confiou em Deus. Elias confiou tanto em Deus que ele falou assim: vocês escolham o novilho que eu vou prestar adoração ao meu Deus. Ele entregou para que eles pudessem fazer da maneira como eles quisessem. E aqueles profetas, eles não eram só profetas, eles também eram feiticeiros. E a ver o que aconteceu com Moisés no Egito, a gente sabe que os feiticeiros, eles também conseguiam fazer manobras, eles também tinham como fazer feitiços e fazer com que o fogo pegasse, mas Elias sabia que Deus não ia permitir que aquele fogo se acendesse. Deus não ia permitir que aquele povo, que aquelas pessoas profanas vencessem a Deus naquele momento. Aquilo era uma batalha para mostrar ao povo que o Deus verdadeiro era o Deus que eles deveriam seguir. A gente sabe também que Satanás tenta ser como Deus há muito tempo. Foi assim quando houve a sua queda, e foi assim quando ele fez o homem cair. E a gente comprova isso quando a gente lê a Escritura do Senhor. Acompanhem comigo Isaías 14, versículos 13 e 14. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Então aqui a gente vê que o desejo de Satanás naquele momento era ser como Deus. E ele planta essa mentira no coração da humanidade quando ele faz essa promessa a Eva no capítulo 3 do livro de Gênesis. Versículo 4. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Tem uma versão que diz: e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então a gente sabe que Satanás há muito tempo tenta plantar esse tipo de mentira no coração do homem, porque esse é o desejo dele. Mas aqui Elias, ele confiou somente em Deus. E ele fez aquilo que lhe parecia certo diante do Senhor. Vamos continuar lendo aqui, no versículo 30 de 1 Reis 18. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor e cavou ao redor do altar uma valeta na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse:
Encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse, e eles o fizeram novamente. Façam-no pela 3ª vez, ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. Então, o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquele povo, com essa manifestação, conseguiu enxergar que o Senhor era Deus. Elias teve confiança. Elias molhou a lenha, o holocausto, o chão. E não molhou pouco, as valetas se encheram de água. Era muita água. Ou seja, ele dificultou o trabalho de Deus. Mas para Deus nada é impossível, nada é difícil. E Deus provou para aquele povo que ele era Deus. E hoje, nós, além de todas essas demonstrações que Deus deu para o seu povo durante o Antigo Testamento, nós tivemos a revelação de Deus em Jesus. Nós tivemos a revelação de Deus em Jesus, nós vimos Jesus e nós temos os relatos de Jesus operando todos os milagres da igreja sendo construída através dos séculos. Hoje, Deus deu para mim, deu para você o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela as coisas que nós pedimos a Ele. O Espírito Santo nos faz nos achegarmos mais a Deus. Então hoje, o que eu desejo para a minha vida e para a tua vida é que nós possamos nos firmar mais nas promessas de Deus. Que nós possamos descer do muro, descer para o lado certo do muro, que a gente saia desse subjugo de Satanás de querer ser como Deus, que a gente volte ao primeiro amor de Cristo, aquele amor que nos revela, que nos consome, aquele amor que nos faz ter uma vida cristocêntrica, que nos faz querer crescer na palavra de Deus. E meu irmão, tem uma coisa para te falar. Não existe outra forma de crescer em Deus, de ter uma vida cristocêntrica, de revelar Cristo para as pessoas através das nossas vidas, se não for através da leitura e estudo da palavra. A gente precisa ter o hábito de ler a palavra, de entender a palavra de Deus. A leitura bíblica tem que ser uma coisa diária na nossa vida. E não é ir ali ler um versículo, ir ali ler outro. Não! Pega um livro, fala assim, hoje eu vou estudar o livro de Marcos. Vou estudar o Evangelho de Marcos. Leia o Evangelho de Marcos. Estude, preste atenção nas falas de Jesus naquele livro. Preste atenção nas revelações de Deus em cada livro, para que a gente possa crescer em Cristo. Não é ser melhor que o outro, não, é um conjunto. A gente tem que crescer junto, é um conjunto. E que a palavra de Cristo possa ser transmitida às outras pessoas através da minha e da tua vida. Não apenas através das nossas palavras, mas através das nossas atitudes. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu te agradeço, porque o Senhor trouxe a Tua palavra até nós, porque a Tua palavra nos foi revelada, Pai. E agora nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, faça morada permanente em nossos corações. Que a Tua palavra esteja sempre conosco, Pai. Que a Tua palavra esteja nos purificando a cada dia. Que nós possamos buscar a Tua palavra, Pai.
e que nós possamos, Senhor, nos aconchegar naquilo que Tu tens falado para nós. Que o Senhor possa nos encher do Teu Espírito Santo e que a nossa comunhão contigo seja aumentada a cada dia, Pai. Que a vida do Seu Filho Jesus Cristo seja revelada através de nós, em nome de Jesus. Para terminar, eu quero colocar uma ilustração para vocês. Existia um sábio e ele um dia pediu para o seu discípulo pegar um balaio de vime e ir até o rio e encher de água para ele. E esse discípulo foi pensando, como que ele poderia encher o cesto, mas se aquele sábio, tinha falado para ele fazer, ele ia fazer o que o mestre estava pedindo. Então ele foi no rio, encheu o balaio e voltava correndo, mas no meio do caminho já não tinha mais água. Então ele ia no rio, enchia o balaio, voltava e no meio do caminho já não tinha mais água. E ele tentou isso diversas vezes até que ele voltou com um balaio vazio e o mestre olhou para ele e falou assim: você encheu de água? Meu mestre, eu tentei, mas todas as vezes a água vazou por todo o cesto. E o mestre falou: e como estava o cesto quando você levou? O cesto estava um pouco sujo. Olhe para dentro do cesto, como o cesto está agora. E aquele discípulo olhou e o cesto estava limpo. Assim é a palavra de Deus. Ela vai entrar. A gente pode não retê-la toda, mas com certeza, a cada leitura, a gente será um pouco mais limpo.